Salmos 34, versículo 4 diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. O primeiro milagre que Jesus realizou aqui na terra foi em um casamento. Ele estava ali no casamento e durante a festa do casamento acabou-se o vinho. Então Maria, como intercessora, chegou até Jesus e o informou que tinha acabado o vinho. Naquele momento eu imagino que Maria, ela sentia um carinho por aquela família. Afinal, Jesus e Maria deviam ter sido convidados para estar naquele casamento. Pelo menos eu não imagino Jesus ali com os seus discípulos de manhã e falando, e aí, o que tem para hoje? Ah, tem um casamento aí. Não, eu não imagino que Jesus estava de penetra naquele casamento. Muito pelo contrário, ele havia sido convidado. E por isso a gente vê Maria intercedendo por aquela família, pedindo para que Jesus fizesse alguma coisa. Afinal, o vinho tinha acabado. E naquela época, o vinho acabar durante as festas era uma forma de desrespeito, era uma forma que mostrava uma falta de preparo dos noivos, vamos dizer assim. Naquela época era algo muito importante que não se acabasse o vinho durante o casamento. Então Maria, sendo compassiva, Maria vendo aquela situação com aquela família, que provavelmente era muito querida de Maria, foi até Jesus pedir para que Jesus realizasse alguma coisa. Então Jesus realizou o seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho, para servir aos convidados. Inclusive, os convidados começaram a exclamar que era o melhor vinho que eles já haviam tomado. Tudo bem, mas qual que é a relação entre este milagre de Jesus e Salmos 34:4? Em Salmos 34:4 diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Se a gente define que naquele casamento Jesus foi convidado e não estava de penetra, alguém o convidou, alguém o chamou, alguém o buscou para aquele casamento. E então ele realizou aquele milagre. Se Jesus não estivesse naquele casamento, provavelmente aquele milagre não teria acontecido. Então na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está esperando um milagre, às vezes a gente está esperando uma água ser transformada em vinho, mas a gente não buscou ao Senhor. Porque o que o salmista quer dizer é, quando buscamos ao Senhor, assim teremos a resposta, assim seremos acolhidos. Não adianta querermos milagres em nossa vida sem buscarmos a Deus, sem buscarmos a Jesus, porque só Ele pode fazer um milagre na nossa vida. E milagres acontecem nos dias de hoje. Muitas vezes a gente fala, mas eu busquei e mesmo assim Deus não me respondeu, mesmo assim Deus não intercedeu. Muitas vezes a resposta de Deus é o silêncio, porque é o melhor para nós. Não adianta querermos algo e querermos que Deus conclua, que Deus realize esse algo, só porque estamos buscando, sem pedirmos que Deus faça a sua vontade. Porque a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa. Porque quando a vontade de Deus prevalece sobre a nossa, a gente sabe que no fim termina tudo bem. No fim vai terminar tudo certo. Porque apesar da perca, apesar do momento de angústia que eu passei por ter sido feita talvez a vontade de Deus, eu sei que lá na frente eu serei recompensado, aquela pessoa será recompensada. Não vamos nos esquecer disso, mas principalmente não esqueçamos que para vivermos um milagre, precisamos convidar Jesus para o nosso casamento, precisamos convidar Jesus para a nossa vida. É só assim que iremos viver um milagre. Afinal, busquei ao Senhor e Ele me respondeu.